Excelente dia! Café na mão, muita disposição, porque hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro, e nós vamos terminar o mês do jeito que a gente começou, com energia lá em cima, com muita sabedoria e com foco e ação no que realmente faz a diferença. Gente, dia 30 de janeiro, vocês têm noção que vai passar o fim de semana e já é fevereiro? Ontem a gente falou um pouco sobre metas, a gente parabenizou quem está muito perto, deu gás para alcançar, demos um consolo para quem não atingiu. E aí hoje eu falei, ok, ontem fizemos isso, hoje nós vamos o quê? Vamos trabalhar a mentalidade para que o mês de fevereiro seja diferente. Nós vamos começar um mês que tem carnaval, nós vamos começar um mês que tem feriado e assim vai ser o ano de 2026 inteiro. Então não vamos dar vazão para essas desculpas, certo? Vamos focar no que existe. E aí, pensando no que eu ia trazer aqui para vocês hoje, eu pensei muito e falei, cara, eu quero falar sobre Jim Rohn. Quem conhece Jim Rohn sabe que toda a filosofia dele, tudo que ele trouxe, sempre deu muita motivação para que a gente entendesse de fato onde a gente está acertando, onde a gente está errando. E uma das leis que eu mais gosto do Jim Rohn é a lei da semeadura. Inclusive, na quarta até falei disso com o pessoal da Terra. A lei da semeadura fala muito sobre plantio e colheita. É uma lei bíblica. Muitos de vocês devem conhecê-la. Mas para quem não conhece é muito simples. Você só colhe o que você planta. E a pergunta que fica com essa lei também é muito simples. O que é que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem plantado todos os dias para colher o resultado que você busca, seja ele qual resultado for. Então, quando a gente fala da lei da semeadura, a gente tem que entender que nosso controle é plantar. Nosso resultado é colher. Mas o que tem no meio do caminho, Thalita? Bom, vamos lá, gente. No meio do caminho, tem fases que muitas vezes não está no nosso controle. E eu quero trazer essa visão até para que vocês comecem a perceber mais. Lembra que eu sempre falo de aumentar a percepção, a perceber mais o que você tem que fazer e o que você tem que gerenciar. Toda vez que você planta, existem fatores externos que podem também colaborar para que essa semente germine, ou elas podem tirar essa semente e simplesmente fazer com que ela não germine. E Jim Rohn fala muito sobre isso. Quais são os fatores externos, Thalita? O próprio solo, que aqui a gente pode ter como mentalidade. Os pássaros, que aqui eu gosto de comparar os pássaros com o ambiente. E o clima, o tempo, que aqui eu gosto de comparar com os concorrentes. Então, voltando para a lei da semeadura, se eu plantar uma semente e o solo não for fértil, ela não tem como germinar. Mas se eu plantar muitas sementes em vários solos, eu vou descobrir que alguns são férteis e elas vão germinar. E aqui, qual que é o meu controle? Não é controlar o solo, gente. Não é controlar a mente das pessoas. É controlar a quantidade de sementes que eu planto. Algumas sementes que vão ser plantadas, mesmo em solo fértil, elas vão ser comidas pelos pássaros. E tá tudo bem. Essa é a natureza. Como os pássaros aqui eu correlaciono com o ambiente, muitas vezes você está muito perto de fazer uma venda, de auxiliar alguém com o seu produto e as relações dela, seja amizade, família, marido, esposa, cortam isso dela. E tá tudo bem. Eu lembro que quando eu tinha loja, eu tive muito tempo loja de roupa, um dos momentos mais desafiadores para nós era quando entrava duas amigas para comprar. Quem tem loja vai se identificar com isso, porque geralmente a amiga tá lá mais para proibir a outra de comprar do que para ajudar. Então, os pássaros é o ambiente, são as pessoas que te cercam, que cercam aquela semente, aquele cliente, tá? E o clima, nós podemos tratar aqui como os concorrentes, tá? Então, você nunca sabe se os concorrentes também estão de olho no seu cliente. Mas assim como o solo, tanto os pássaros quanto o clima, eles são vencidos pela constância, pelo número de sementes que você planta.
Porque o mesmo pássaro não pode comer muitas sementes. Conseguem entender? E aí Jim Rohn traz muito isso pra gente. O que está no teu controle é plantar. Não é se preocupar com o resto. Nós estamos entrando no segundo mês do ano. E eu quero que você tenha consciência disso. O que é que você está plantando? Quanto você está plantando? Quanto você tem se dedicado ao plantio? Porque a colheita é resultado. Não existe colheita sem plantio. E resultado só se controla com números. É muito importante, gente, você ter essa visão. Seja para qual área for. Ah, Thalita, isso funciona para relacionamento? Funciona. O quanto dentro do seu relacionamento você tem plantado sementes boas, conversas de qualidade, momentos de qualidade. O quanto você tem plantado cuidado. O quanto você tem plantado... Vocês conseguem entender? Essas sementes que vão germinar coisas boas. No seu trabalho igual, na sua saúde, cara. O quanto você tem plantado coisas boas na sua saúde? Você tem se cuidado? Você tem feito esse plantio? Agora, se você não tem feito esse plantio, não espere resultados. Não espere colheita. O mês de fevereiro está começando. Hoje é o último dia útil de janeiro. E eu quero muito que você fique com essa pergunta na tua cabeça. O quanto eu tenho plantado para querer colher? Se você for perspicaz o suficiente e sincero o suficiente para responder isso, você vai passar a ter controle do seu resultado, porque o seu resultado só depende do seu plantio. E se você pode plantar o quanto você quiser, só entra em ação e faz. Um beijo muito carinhoso, um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu tô de volta com muito carinho aqui para vocês. Até lá! Gostou desse áudio? Fez sentido para você? Então já aproveita, compartilha, manda para todas as pessoas que você acha que também precisa desse gole de clareza.